Olá, eu sou José Alho e este é o podcast do Zé. Aqui, além de histórias, trago autores, criadores de conteúdo, revisores e toda a malta que não consegue resistir a uma boa pilha de livros. Bora lá folhear conversas e ideias sem saltar páginas? Estamos em junho e é o mês do orgulho LGBTQIA+. E para assinalar esta data, de uma forma especial, decidi trazer um convidado que junta duas áreas interessantes. Ele é a voz e os olhos por trás da página de Bookstagram Pedro__reads. E no dia-a-dia, o Pedro divide-se entre as estantes de livros e o consultório, onde é médico psiquiatra de crianças e jovens. A nossa ideia hoje é falar sobre literatura queer, representatividade e saúde mental. Mas a verdade é que, apesar de acompanhar as leituras dele, sinto que não o conheço na totalidade. Por isso vou querer conhecê-lo um pouco mais e prometo não tentar julgá-lo pelo fascínio, para não dizer obsessão, pelo Douglas Stewart. E também pelo facto de ontem ter ido ver a Jade no Primavera Sound. Bem-vindo, Pedro. Como estás? Olá, bom dia. Bom Sim, dia. estou a recuperar do Primavera Sound, ainda tenho aqui a minha pulseirinha. E com esta voz de quem grita muito na Jade, porque eu sou essa pessoa nos concertos. E foi bom a Jade? Muito bom, muito bom. Eu já a vi muitas vezes este ano, demasiadas. Foi para aí a quarta ou quinta vez. É assim uma girl crush. Mas obrigado. Little Mix? Little Mix, sim. Ah. Little Mix desde o início. E portanto, o meu eu adolescente ficou muito contente. Obrigado por me Olha, teres aqui. olha, eu é que agradeço a tua disponibilidade e depois de uma noite de música, estás aqui. Olha, já que falei na introdução, e tenho de começar por aqui, não há outro caminho, que é, quero saber o que é que te atrai tanto na escrita do Douglas Stewart. Olha o que eu tenho aqui. Eu já sabia que ias me perguntar isso. Tens o Brinco, Shuggy Bang? Hã? Tens aí o É Shuggy o Bang? Shaggy Bane. Tá bem. Tenho o Shaggy Bane. Tenho o Young O Man. Young. Comprei esse na Feira do Livro este ano. Compraste? Eu queria outra edição, Comprei. porque esta é muito pequenina comparada com as outras duas. É um paperback e precisava de outra. Mas pronto, está aqui com muito carinho. E esta, Que é o novo. que é o novo, que eu consegui ler em advanced copy e depois, mas foi em e-read. E depois tive que ir comprar a edição física e que gosto muito. O que é que me atrai muito na escrita dele? Portanto, eu comecei do início com ele. Eu comecei a lê-lo com o Shaggy Bane. E fiquei imediatamente e pensei, está aqui uma coisa muito especial e um autor muito especial. Ele ganhou o Booker Prize em 2020 e eu li-o depois de ter sido anunciado que ele ganhou e fiquei, vamos ver o que é que isto é. E depois eu sabia que era um autor gay e a personagem principal, apesar do tema do livro não girar à volta da criança ser gay e das adversidades depois que isso carrega na infância dele, mas tem assim uns contornos nesse sentido mas é um drama familiar e eu amo muito dramas familiares. E eu acho que depois eu demorei até bastante a ler o livro dele, este O Shaggy Bane, era uma altura da minha vida, portanto eu li isto em 2021, em que eu lia bastante devagar. Eu nunca li muito rápido, mas nessa fase lia particularmente devagar, portanto demorava muito tempo com os livros. Então este livro, o Shaggy Bane, acompanhou-me durante meses, quase um ano. Eu demorei quase um ano a ler este livro. Não é que ele seja difícil, mas eu demorei quase um ano a ler o livro. Então apeguei-me demasiado às personagens. E no início a escrita do Douglas Stewart não foi assim tão fácil, até porque ele é escocês, o livro passa-se na Escócia e ele usa muitos termos e dialetos próprios escoceses. Mesmo os diálogos, ele usa mesmo, o inglês dele é um inglês muito escocês, e custou-me a habituar. Mas ele escreve tão bem personagens que são ambíguas, ou seja, moralmente cinzentas. Não há aqui propriamente o vilão e o herói. A forma como ele descreve o mundo interior das personagens e depois a forma como elas se relacionam com os outros não é uma coisa que ele escreva de forma literal, ou seja,
ele sentiu isto, ele pensou aquilo, ele disse Sim. aquilo, mas tu consegues perceber nas nuances que ele imprime à escrita. É uma escrita bastante, não é uma escrita, não são frases simples, não é, tem as narrativas até muito convencionais, não é aquele autor que seja muito experimental na forma que escreve, que é uma coisa que eu também gosto muito, os livros assim todos experimentais e mostrando para trás, para a frente e reflete o que é que ele quis dizer com isto e depois corta a narrativa. Ele não, ele tem uma escrita muito, muito seguida, muito fluida e com frases longas e carregadas de adjetivos e de emoções e etc. Mas é tão humano e tão sensível na forma como ele escreve. E depois ele escreve as dinâmicas, uma coisa que eu gosto muito dele é que escreve dinâmicas familiares como ninguém. E são dinâmicas muitas vezes muito complexas que não, se tivesses que as escrever não era só numa palavra ou duas, aquilo tem muitas, muitas, muitas camadas e ele é brilhante a escrever isso. Os livros dele são, ou seja, não são propriamente livros muito fininhos, não é? Sim. Young Mango aqui parece mais fininho, mas é porque é paperback, mas os livros, pronto, são ainda Sim, a considerados. eu comprei a edição em português e é grandito. Pois, É, eu vi o Shaggy Bane em português e também é maior ainda do que o. Porque eu li-os em inglês, os três. Eu normalmente com autores que escrevem em inglês, gosto de ler em inglês, a não ser que seja assim uma coisa muito complexa. Mas, por exemplo, acho que o Shaggy Bane em português, se calhar até deve ser mais fácil de ler, porque em inglês tem mesmo aqueles dialetos estranhos. Mas ele é tão bom, gosto muito dele. tu achas que ele tem uma escrita traumática? Hum, No nível de A Little Life, quase não, traumático? não, não. Não acho de todo. Acho que ele escreve, as personagens dele, obviamente, têm muito trauma. Trauma que lhes acontece a eles e trauma onde no mundo em que vivem. Portanto, ele escreve muito todos os livros dele passam-se na Escócia e sobretudo o Shaggy e o Young Mango passam-se numa Escócia muito pobre e muito uma carência económica muito grande. O Shaggy sei que era nos anos 80, depois daquelas políticas da Margaret Thatcher. Havia muita pobreza, dependências, alcoolismo, era assim. Portanto, isso são traumas que não acontecem à personagem, mas a personagem está inserida no meio disso. Não, sim. E portanto é um trauma mais subliminar, mas depois todas as personagens têm trauma, mas também que livro é que nós lemos atualmente em que as personagens não, mesmo para haver aqui um crescimento e um arco das personagens e riqueza anterior, há sempre pequeninos traumas. Agora, não há traumas, não é a nível de Little Life, não é? É nesse, e eu gosto muito de Little Life, mas as personagens são sofridas, é uma leitura que é sofrida e nos deixa muito angustiados e com o coração muito apertado porque de facto nós conseguimos sentir aquilo que ele nos carrega nestas páginas e depois dá-nos aquela sensação, sobretudo com os dois primeiros, o Shaggy Bane e o Young Mango, porque se calhar falam de crianças e adolescentes, sensação de quase de os queremos acolher e proteger por causa daquilo que eles vivem e sofrem. Portanto, acho que é uma escrita que vai buscar muito da tragédia e trauma, mas não é o foco, acho que o foco acima de tudo é o amor e a forma bonita que as personagens principais e as outras veem o mundo e se relacionam. Portanto, não acho que seja aquela escrita que é só trauma, 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 não, de todo. Olha, e tu estavas-me a dizer que gostas as edições em inglês, livros originais em inglês, gostas de ler em inglês. Sempre leste em inglês? Não, não, Desde. Não? não, eu li em inglês, o primeiro livro que eu li em inglês, eu não sei se tem que estar aqui, foi o Perks of Being a Wallflower. E Sim. eu li-o. Está aqui. Eu li-o quando estava na faculdade. Portanto, eu já deveria ter para aí 20 anos para aí. E foi assim o primeiro livro que eu li em inglês. Nunca, quando era mais novo, li em português. E depois demorei muito tempo ainda a voltar a ler em inglês. Eu na faculdade não lia quase nada. O que é estranho, mas não lia quase nada. E depois voltei a ler muito quando comecei a trabalhar. E o processo de ler em inglês foi gradual, fui experimentando e fui lendo sobretudo em inglês autores que escrevem em inglês. Na minha ideia é, ok, vou ler mesmo as palavras que aquela pessoa Sim. escreveu.
E depois foi quando dei por elas, estava quase só a ler inglês, depois comecei-me a sentir um bocado mal, sobretudo, peraí, no ano passado, ou há 2 anos, porque percebi que não estava a ler autores portugueses, não estava a ler traduções portuguesas, então agora tenho feito um trabalho ativo de pensar, ok, eu quero ler este livro em inglês ou em português. Mas claro que se o livro foi escrito em inglês, a minha tendência é sempre ir buscar Até porque inglês. da forma como o mercado, pelo menos o mercado português funciona, que tem que sair tudo muito rápido, por vezes as traduções não são muito boas. Não É a são muito realidade. boas, e às vezes ou demoram mais tempo, ou depois não é? Está no Instagram e no BookTok, há aqueles livros que surgem e depois tem muito hype à volta e uma pessoa quer ler logo, e eu caio muitas vezes nesse hype, confesso. E portanto quero ler logo e ler em inglês, mas depois às vezes as traduções portuguesas. Mas sinceramente acho que é como tudo. Há boas traduções, há más traduções, há bons Sim, sim, profissionais, sim, há maus sim. profissionais. Depende depois também da língua que é traduzida. Eu tenho a ideia que ler em português autores, por exemplo, japoneses ou sul-coreanos, já me disseram, não é uma percepção minha porque eu também não consigo comparar, mas já me disseram que às vezes as traduções portuguesas também não podem não ser as melhores, então mais vale ler a tradução em inglês. Mas sobretudo, por exemplo, autores sul-americanos, espanhóis, que pronto, eu não domino o espanhol, tento sempre ler em português, porque acho que é muito mais fiel a tradução. E depois também há aquela questão económica, não é? Pronto, os Claro. livros em inglês são mais baratos. Já foram mais. Já foram mais, é verdade. Mesmo assim, continuam mais baratos. Sim, sim. Mas não é esse o motivo que me trai os livros de inglês, é mesmo o facto de pronto, eu leio muitos autores estrangeiros, muitos deles escrevem em inglês e automaticamente a minha primeira vontade é sempre ler na língua original em que o autor escreveu. Se eu soubesse ler francês, alemão, Seria também incrível. seria o mesmo, portanto não é por ser só em inglês. Tu, nesse primeiro livro, hum, pronto, nesse primeiro livro que tu leste em inglês, sentiste aquela dificuldadezita nas primeiras palavras de que a leitura seguisse fluida? Uhum. Olha, eu já ouvi aqui, portanto eu vou buscá-lo, porque sim, também a memória é muito visual. É este, eu li este, foi em Ai, inglês o não primeiro. conheço essa capa. Só conheço a capa do filme. Esta é a capa, acho que era antes do filme ser publicado, ser lançado. Se bem que eu vi o filme, depois é que li o livro. Mas este é um livro escrito em cartas da personagem principal. Já não me lembro a quem, sinceramente, já li há tanto tempo. Mas não senti imediatamente essa dificuldade, até porque lembro-me que a escrita deste livro era bastante simples. Portanto, onde é que eu senti, por exemplo, essa dificuldade de às vezes acompanhar a leitura e foi no Shaggy Bane, por exemplo. Por isso é que eu demorei tanto tempo a ler o livro e no início custou-me imenso. E por isso é que eu quero muito voltar a ler o livro outra vez, numa fase diferente, porque é complexa a escrita, ou seja, mais carregada. Não é complexa ao nível de, sei lá, um Saramago português, não é nesse nível, mas são frases densas, carregadas, com muitos adjetivos, muitas palavras que eu tive que ler e depois tirar o sentido pelo contexto, senão estava sempre a ir ver o que é que significavam. Até por o dialeto escocês é muito Sim. próprio. Mas no início isso pode ser algum entrave, acredito. E quando falo com pessoas que não leem muito em inglês, dizem sempre isso: não vou perceber muitas palavras, não vou. Não consigo entender o sentido, preciso estar muito atento, preciso estar muito concentrado. E às vezes a mim acontece o contrário. Quando começo a ler em português agora, ou quando leio livros em português agora, às vezes fica-me mais difícil começar e arrancar. Parece que já não. Torna-se uma coisa física depois, não é? A exaustão torna-se muito físico. E o reconhecimento das palavras é diferente e o processamento delas também. E depois há outra coisa: os autores portugueses ou a escrita portuguesa, e também por causa das palavras portuguesas, eu sinto muitas vezes que consegue ser muito mais rica Sim. em termos de simbolismo, de metáforas, de poesia que está nas palavras. Então exige muito mais concentração e os autores que eu gosto em português são particularmente autores que têm uma escrita muito mais diferente.
Por exemplo, Gonçalo M. Tavares, o Afonso Cruz, o Saramago, e portanto eu não consigo ler esses livros como leio Sim. um livro assim mais, sei lá, o Perks of Being a Wallflower, que se lê num instante. Portanto, eu tenho às vezes a dificuldade contrária, quando leio em português fica muito mais, preciso muito mais Fica mais difícil. concentração e clareza de mente para conseguir acompanhar o que leio. Para quem não está a ouvir ou a ver, o título em português é As Vantagens de Ser Invisível. Eu não me lembrava, eu estava a ver É, sim, eu estava a imaginar a capa, não me conseguia lembrar sim. do título em português, Já tive está a que ir ser pesquisar. visível. Sim. E como é que de onde é que surgiu esta vontade de tu partilhares as tuas leituras no Instagram? Bookstagram? Uhum. Olha, Se é que foi começou no Instagram. eu, na verdade, começou nos 2 lados, acho eu. Eu acho que fui publicando nos 2 lados e depois fui investindo mais no Instagram agora recentemente. Não sei porquê, mas pronto, foi. Foi do nada, literalmente. Eu lembro-me da conversa que tive com uma amiga minha e disse: e se eu criasse um TikTok? Porque fiz o exame da especialidade e pronto, eu já lia bastante, sobretudo nos últimos 2 anos do internato, e depois, quando acabei o exame de especialidade, fiquei com muito tempo livre. Na verdade, a ideia surgiu porque de repente eu fiquei com tempo livre e que podia fazer coisas com o meu tempo livre e que não fossem só ler. Então pensei, por que não criar um espaço onde eu possa falar das coisas que mais prazer me dá. Pronto, porque eu tenho amigos que leem, obviamente, mas depois sentia muitas vezes que lia muitos livros e que lia bons livros e que queria falar daquelas histórias, daquelas personagens e daqueles autores e não tinha assim ninguém com quem pudesse falar, então às vezes ficava com tudo cá dentro Sim, e na estante e depois fiquei, pronto, ok, interessante. E depois eu seguia muitos criadores de conteúdo literário e pessoas que liam bastante, agora claro que sigo muito mais, mas ia acompanhando algumas coisas e pensei, eu acho que conseguia fazer uma coisa destas. Então foi surgir naturalmente, os primeiros vídeos e as primeiras coisas são horríveis, eu não consigo ver aquilo. Eu ainda agora tenho muita dificuldade em ver o que publico, mas pronto, porque tive que perder um bocado a vergonha de falar com uma câmera, porque sim. é estranho ainda. E ouvir a própria voz, Ai sim, isso é o acho que pior. esse é o pior de tudo. Isso é o pior, é horrível. É tipo ouvir áudios no WhatsApp que tu mandas. Mas pior, porque tens uma cara associada. E depois fui criando e aquilo depois foi crescendo, fui conhecendo as pessoas, fui percebendo também o que é que me fazia mais sentido ou não. Às vezes era seguir trends, outras vezes aquilo não fazia muito sentido, ou é fazer reviews individuais, ou é juntar livros e fazer um vídeo só com várias recomendações, falar de algum autor. E depois foi crescendo e foi sendo bonito e curiosamente comecei a ler mais ainda, não para partilhar, mas porque fui ficando envolvido nesta onda de livros e de falar sobre livros e de partilhar, e depois vi as pessoas muito entusiasmadas a partilhar o que liam, e eu também quero ler, também quero falar sobre isto. E portanto, E descobres livros que bastante. provavelmente não irias descobrir, de outra forma. Sim, sim, sem dúvida alguma. Eu li muitos livros desde então que eu acho que só iria ler passado muito tempo, ou se calhar nunca iria ler. E depois, claro, comecei a ter mais tempo livre e comecei a dedicar-me a isto também. E tem sido assim uma viagem muito, muito interessante e engraçada. E depois surgem oportunidades como esta, que é uma coisa que eu nunca imaginei que ia fazer. Agora, passar aqui um bom tempo contigo a falar sobre livros, com uma cara. Olha, eu tinha a ideia, posso estar errado, corrige-me, tu antes fazias um conteúdo mais inglês, sinto Sim, que agora eu falo mais português. começaste a falar mais em português, o que é bom. Sim. O que é bom. Já começaste a ter contacto com comunidade dos livros para além de mim, que estás aqui no podcast, mas com mais pessoas da comunidade em Portugal? Sim, algumas sim. E tem sido contactos, muito bonitos e sobretudo em book clubs, mais aqui no Porto, não é?
não posso ir aos book clubs às vezes que gostava de ir, mas tenho, pronto, a transição para falar em português foi gradual. Eu seguia muitas pessoas e criadores de conteúdo em inglês, e portanto eu apetecia-me falar com aquelas pessoas e apetecia-me partilhar com aquelas, então comecei a falar também em inglês e comecei no início mesmo em termos de pessoas que seguiam e que interagiam comigo eram sobretudo pessoas mais estrangeiras, e depois fui percebendo que gravar em português era mais fluido para mim falar, mesmo em termos de expressão, de fluidez, do humor, saía-me tudo muito mais natural. E fui experimentando e fui percebendo que tinha muito mais interação e engagement, ou essas coisas todas que os conteúdos falam e que eu ando a aprender, mas tinha muito mais interação e receptividade, e de repente, ou seja, os vídeos e as publicações que eu faço e que se calhar foram vistas por mais pessoas foram aquelas em que eu falei em português, ou de um autor português, por exemplo, do Afonso Cruz, e ainda agora tem gerado bastante interações e já foi publicada há bastante tempo, e eu pensei, as pessoas respondem a isto e que bom que é responderem a falar na minha língua, e eu sinto-me melhor a falar na minha língua. Claro que ponho sempre a tradução em inglês nos vídeos, porque tenho muitas pessoas que me seguem e que não falam português, e de quem eu gosto muito também. E também surgiram situações muito engraçadas de contacto, não só com pessoas da comunidade portuguesa, mas também do estrangeiro. E ainda há pouco tempo fui ver um festival também de música a Londres, e estava lá um autor que me tinha enviado um livro e que nós tínhamos falado, e disse, vamos conhecer, e conheci-o, e pensei, que giro. É surreal. No Primavera conheci a Sara Duarte Brandão, que tem Medo dos Santos da Casa, e eu pensei, em 2 semanas conheço 2 autores em 2 festivais de música, isto é estranho, mas é bom. E portanto, o facto de ter conseguido, ainda não conheci muita gente presencialmente, mas o facto de estar a interagir com muitas pessoas e haver também algumas pessoas, pronto, que tu crias mais afinidade e que tu vais partilhando e vais mandando mais mensagens ou falar mais de livros, é tão bom criar relações, e sobretudo criar relações com pessoas que têm os mesmos interesses que tu e pensam da mesma forma que tu, e acho que é sem dúvida a coisa mais gratificante no meio disto tudo. E sentiste que perdeste público estrangeiro? Não faço ideia, não tenho atenção. Não tens atenção. Não faz mal, não faz mal. Não faço mesmo. Eu não sei faz mal. que deixa de me seguir, não faço ideia. Não, mas às vezes podes perceber que havia pessoas que comentavam mais quando fazias conteúdo em inglês, que provavelmente agora já não comentam, não é? Por exemplo, ou deixam o like. Sim, alguns sim. E depois comecei. Não sei se comentaram menos ou se comecei a ter mais comentários, pronto, de pessoas portuguesas também. Mas aquele núcleo do início, quando eu comecei a ter o Instagram, e que eram sobretudo pessoas inglesas, americanas, da Europa, mas que falam inglês, esse acho que se manteve, o núcleo base dos seguidores e das pessoas com quem eu fui interagindo e que ainda agora costumo falar, manteve-se e vão comentando. O que eu acho que aconteceu foi que, pronto, o número de seguidores que tenho, ou das pessoas que me seguem e que partilham coisas comigo, tem sido muito mais portugueses, sim, sem dúvida, e tem sido muito bom, o que quer dizer que há pessoas em Portugal também que gostam das mesmas coisas que eu e que leem as mesmas coisas. Eu acho que, pronto, em termos de quando comecei a falar em inglês, foi porque achava que ninguém em Portugal, não havia páginas em Portugal, ou eu não conhecia páginas em Portugal a falar do mesmo tipo de livros de ficção literária que eu lia. E o tipo de conteúdos que eu via no TikTok e no Instagram, criadores de conteúdo em português, falavam de um tipo de livros que eu não leio, ou Young Adult, ou Fantasy, ou Dark Romance, pronto, os livros também têm muito mais hype, e não estou a falar mal desses livros, eu simplesmente não leio, e portanto eu não conhecia outras pessoas que falassem desses livros, então só conhecia em inglês, portanto a minha pensamento foi, então vou falar em inglês, e depois percebi, mas não existe. Se eu não conheço ninguém a falar em português, porque é que eu não posso começar eu a falar? E depois fui percebendo e começaram a seguir pessoas que também leem os livros. E eu, afinal, foi ao contrário. Mas sim, tem sido assim uma boa viagem aqui nas redes sociais.
Olha que bom, e espero que continues a ter uma boa experiência. Obrigado. No teu dia a dia, tu corrige-me, por favor, tu és psiquiatra, certo? Eu sou pedopsiquiatra, sim. Ou Crianças e jovens. sim, é o termo, se quiser, psiquiatra da infância e adolescência, ou pedopsiquiatra. Sim. Lidas com jovens Sim, em fases cruciais de desenvolvimento sim. e como estamos a falar de livros, literatura, Uhum. sentes que a representatividade literária tem impacto na saúde mental destes jovens? Sem dúvida alguma. Literária e não só. A representatividade, até podemos falar da representatividade por si e depois irmos à parte literária, porque eu acho que eu lido muito com. Pronto, lido muito. O meu trabalho é lidar com crianças e adolescentes, sobretudo adolescentes. Eu neste trabalho, sobretudo, com jovens com mais de 12 anos, até aos 18. Pronto, é uma faixa etária que me gosto muito. Eu gosto muito da adolescência, gosto muito de ler livros com personagens adolescentes. E uma coisa interessante que tem acontecido ultimamente, também por causa deste boom todo do BookTok e do Bookstagram, pronto, cada vez mais jovens a ler livros. Quando vou chamá-los à sala de espera, estão a ler um livro, o que é sempre bom, e eu pergunto sempre o que é que estão a ler. E às vezes não conheço, e são livros assim, o que é isto? Não sei. Pode ser E assim um vou dark ler romance. sim, muitas vezes é tipo dark romance e coisas assim que eu um mundo completamente diferente do meu. Mas estão super investidos e a ler. Às vezes também me vêm com literatura russa e Tolstói e Dostoiévski e essas coisas todas e eu, uau. E acho que o facto de eles se... tem várias funções os livros e a literatura nos jovens. Tem a questão do hobby e do prazer. Eu acho que acima de tudo muito o que eles dizem ou que falam é quase um escape, é função de escape muitas vezes da vida que levam. Eu vejo uma população muito enviesada, ou seja, eu vejo jovens e adolescentes, ou contacto com jovens e adolescentes com problemas. Portanto, eu nunca é raro o meu contacto com adolescentes saudáveis. Mas também não tenho essa percepção do que é que os jovens que não estão na minha consulta leem, mas daquilo que eu percebo e daquilo que me falo e que vejo, pronto, eles sentem-se, é uma função de escape, de fuga, muitas vezes, e ficam muito agarrados àquela história, àquela personagem, e conseguem viver outras vidas e se calhar às vezes fugir um bocadinho da vida difícil que levam através das histórias que leem. E depois outra das funções é mesmo essa, da representatividade, o de sentirem que são vistos e ouvidos e representados. Sobretudo nos jovens LGBTQIA+, a literatura tem esse poder neles e ainda bem que têm surgido cada vez mais livros young adult e livros direcionados para uma população mais juvenil com temáticas LGBT, porque eu gostava muito de ter tido isso quando cresci. E eu acho que o facto de haver agora esse maior crescimento em termos do mercado literário ajuda muito os jovens LGBT a sentirem essa representatividade e essa sensação de ok, eu não sou o único, ok, esta pessoa também passa o mesmo que eu. E quando falo de livros, falo de séries, falo de filmes, falo de muita música. E estou-me a lembrar aqui do Heartstopper. Heartstopper. E acho que há outra função também muito bonita dos livros e da literatura nos jovens, nos adultos também, mas sobretudo nos jovens, porque é na fase em que eles estão a crescer e estão a desenvolver as suas capacidades, que é a capacidade de desenvolver empatia. Porque eles têm contacto com vidas completamente diferentes das deles, com personagens com pensamentos, emoções, relações completamente diferentes. E a empatia, o que é a empatia senão a capacidade de nos pôr no lugar do outro e de sentirmos aquilo, Sim. percebermos e sentirmos aquilo que o outro está a sentir. E os livros trazem isso e é das coisas mais bonitas, não é? Conseguirmos, através de uma personagens fictícias, conseguirmos perceber e sentir aquilo que aquela pessoa está a sentir e emocionar-nos com isso e acompanharmos essas histórias. E
Não sei, eu nunca li nada sobre isso, mas tenho que ler e se calhar é interessante, mas deve haver uma diferença claramente em termos dos níveis de empatia de jovens que leem, jovens que não. Claramente deve haver. Vais fazer um estudo. Olha, mas acabei de me lembrar, podemos fazer. Porque é mesmo isso. E a sensação também de se sentirem validados das suas experiências. Se eu ler um livro e se eu ler uma história e que seja o único lugar em que eu veja que está a acontecer uma coisa semelhante à minha e que eu não tenho no meu mundo e nas minhas relações ninguém que se sinta e que esteja a passar pelo mesmo, o facto de existir um livro e um livro ter que ser escrito por alguém, portanto, existe alguém que está capaz de sentir e perceber aquilo que eu sinto neste momento. E, portanto, essa sensação de validação é das coisas mais poderosas que se pode dar a um adolescente e a uma criança. É validação emocional, validação das experiências que estão a passar e a sentir, e acho que os livros têm isso, a fuga, o escape, a representatividade, a validação e a capacidade de desenvolver a empatia, assim. Acho que é poderosíssimo. Tocaste aí num ponto que foi eles reverem-se em personagens ou lerem personagens que eles gostavam de ser. Tu achas que pode também ser um pouco perigoso? Porque já me aconteceu, atenção. Ficar tão obcecado por uma personagem ou pela vida da personagem que eu gostaria de ter e chegar a um ponto de ver querer tanto ser essa personagem e de começar a ver a realidade de forma diferente. Eu acho que isso pode acontecer, às vezes não tem que ser necessariamente mau e não tem que ser necessariamente condenável, porque isso, eles podem ir buscar ferramentas a estas personagens e estes livros, sobretudo quando ficam, pronto, demasiado envolvidos e relacionados com aquela história. E podemos ver isto pelo lado positivo, que é se sentiram esses sentimentos de tal forma que na vida deles começam a pensar ou agir ou a desejar também alguma coisa semelhante àquela que estão a ler. Porque é que isso está a acontecer? Não é? O que é que está a faltar ou o que é que está a faltar na vida deles neste momento que eles não estão satisfeitos e portanto têm que ir buscar alguma coisa e perceber um bocadinho a função disso, não é? Uma coisa que eu faço muito na consulta e no trabalho é perceber funções dos comportamentos, dos pensamentos, daquilo que se é dito, daquilo que é feito. Então perceber um bocadinho a função disso, porque é que há essa necessidade então tão grande, ou porque é que de repente essa pessoa ficou tão envolvida que quase que parece que está a viver no mundo da fantasia. Porque se calhar a realidade pode não ser tão boa como a fantasia que a pessoa assume. E depois, se os livros e se os modelos identificatórios que a pessoa vê nos livros forem bons, e por exemplo o Heartstopper é um bom livro nesse sentido, porque traz uma esperança e uma capacidade de poderem projetar-se num futuro felizes. Portanto, se forem livros bons e se forem personagens boas, é ótimo. Agora, é assim, se for um livro assim que a pessoa começa a pensar que está num mundo mágico e com poder, e se calhar calma, temos que ver e perceber se a pessoa está na realidade ou não, senão isso ainda é outro problema e tem outro nome e chama-se psicose. Mas se for neste sentido, ou seja, de irem beber aos livros, irem buscar aos livros ferramentas, estratégias e modelos de funcionar e de viver e que sejam bons, eu não vejo mal nenhum nisso. Aliás, acho que é uma capacidade da pessoa de crescer e, portanto, é a mesma coisa quando vemos um filme, quando vemos uma série, quando vemos uma música ou quando vemos uma peça de teatro e aquilo toca-nos de tal forma que parecemos quase que a partir de agora quero ser uma pessoa diferente. É um bocadinho por aí. Claro que os adolescentes são muito mais vulneráveis e são muito mais permeáveis a estas nuances e a estas interações e porque estão a crescer e estão a construir a sua identidade e, portanto, agarram tudo o que conseguem e colam-se a tudo o que conseguem para se sentirem melhor e, portanto,
é uma fase da vida muito mais permeável a esse aspecto, sim. Não sei se a pergunta que eu vou fazer agora vai fazer muito sentido, por isso quero que tu me digas ou não. Porque, e aquilo que eu quero falar é sobre palavras. Palavras que muitas vezes, nós usamos para que nos identificamos com as palavras, e a sociedade sempre teve, sempre lhe atribuiu uma conotação errada, um peso mais forte, algo que tenha a ver com a nossa identidade, Uhum, ser-se gay ou lésbica ou uhum. bissexual ou quer que seja. E, daquilo que tu vês, achas que ainda há muitos jovens que têm medo de usar essas palavras porque foram ensinados que era errado? Estás a falar dos jovens LGBT ou dos outros? Jovens Dos LGBT. outros. Agora parecia dos outros. Dos Os outros. héteros. Ah, Aquela classe, a classe. Hum, horrível. eu acho duas coisas e acho que as duas são completamente antagónicas e na mesma e podem coexistir. Acho que há uma dos jovens que eu vejo e acho que há uma muito maior liberdade e muito maior capacidade de pensar fora da caixa, comparando com a minha vivência enquanto adolescente, mas claro que todas as adolescências são diferentes e os tempos em que elas são vividas também são diferentes. Eu acho que é isso que está a acontecer agora. Portanto, os adolescentes agora têm um contacto com a realidade muito diferente e estou a falar das redes sociais. Portanto, eu fui adolescente numa fase em que as redes sociais que existiam eram o i5 e o MSN e pronto. Que saudades da MSN. Meu Deus, aqueles emojis, aquelas E animações. quando fazias tremer a janela, Sim. incrível. E portanto, eles têm um acesso a outras formas de pensar muito diferentes de quando nós éramos adolescentes. Isso é para o bom e para o mau. Eu vejo muito mais jovens com mais capacidade de aceitação nestas questões de LGBTQIA+, capacidade também de se relacionarem com pessoas que têm as mesmas vivências, e portanto percebem o que é, são muito mais empáticos nesse sentido. Por outro lado, e aconteceu uma coisa, eu acho que partilhei no Instagram há pouco tempo, que é, também não tem, vejo jovens que, e esses não são da minha consulta, foi da sociedade em geral, sem pudor nenhum também em usar palavras com sentido pejorativo, nomeadamente paneleiros, gays, etc., como insulto, digamos assim. E isso aconteceu recentemente e eu vi acontecer à minha frente. E eu pensei, meu Deus, está tudo igual. Continua tudo igual. Mas, portanto, acho que o poder das palavras e aquilo que essas palavras carregam e o significado que nós atribuímos a elas, acho que há muito mais jovens a perceberem a verdadeira herança dessas palavras e a forma como elas podem magoar. Por outro lado, também há muito mais jovens a perceberem isso e a apropriarem-se dessas palavras e a retirarem ativamente o sentido negativo. Estou a falar da palavra, por exemplo, gay, e o gay já muitas vezes já não é o insultuoso. Mas depois isso parece, fico muito contente com isso e depois parece que me cai tudo por terra porque há 2 semanas vinham a chamar de paneleiro ao outro no meio do cinema e fiquei, oh meu Deus, como é que é possível? Portanto, acho que há muito trabalho ainda a fazer. Acho que as palavras têm peso e quando são usadas elas têm significado e tem que se pensar ativamente sobre o que elas carregam. E se ninguém falar com os adolescentes, se ninguém falar com as crianças e com os jovens sobre isso, eles também não mudam. E não vale a pena dizer, não digas isso, que é feio. Sim, não vai Não vale adiantar, a não. pena, tem que se falar, tem que se dialogar. É feio porquê? Exatamente. Ou não podes dizer isso, ou para de dizer isso. Não interessa. Eles têm que ser falado e tem que ser. Agora, depois depende da capacidade deles escutarem ou não, e Sim. também do meio em que crescem, das famílias, etc. Mas acho que tem que se dialogar. E uma coisa que eu me censuro foi que naquele momento eu não dialoguei, porque fiquei muito inibido e fiquei muito. Se calhar eu
pequenino, voltei a ficar-me a sentir constrangido, apesar do rapaz estar à minha frente, tinha metade da minha idade. Mas mesmo assim eu fiquei quase, não vou dizer nada, vou continuar calado, que era o que Sim. não acontecia antes. E censuro-me um bocadinho por causa disso. Eu se calhar devia ter dito. Ainda por cima o filme nem tinha começado e podia ter simplesmente dito: olha, não é fixe estás a dizer isso, porque isto, isto e isto. E se calhar as coisas teriam corrido de outra forma. Portanto, acho que sim e não. A resposta à tua pergunta. Olha, eu sinto que os jovens usam cada vez menos palavras. Yeah. Yeah, Bué, sim. yeah. Tipo, bué cenas. Eu sinto que eles não têm assim as palavras certas para se expressarem, não sabem. Até os sinto um pouco apáticos. Eu tenho uma sobrinha, a minha sobrinha mais velha, sinto apática, nunca tem palavras, está tudo bem, está tudo ok, está tudo fixe. Top. Tu nas tuas consultas com os teus pacientes, tu costumas prescrever, eu vou dizer prescrever, não sei se posso dizer ou não, tu vais-me corrigir, leituras, livros ou recomendas livros Olha, aos teus pacientes? isso é uma área que tem vindo cada vez a ser mais falada e até surgiu uma notícia há pouco tempo, acho que é em Braga, que vão começar a fazer isso de forma mais séria, que é a prescrição cultural, ou prescrição social e cultural. É uma coisa que já é feita muito lá fora e aqui em Portugal faz muitas vezes de forma mais informal, porque tu não podes prescrever, não é, ou seja, poder podes, mas no sistema só dá para prescrever. Sim. Todas as outras, e eu faço muitas prescrições da minha consulta que não têm nada a ver com medicação, não é? E às vezes as pessoas sempre acham que vão ao médico e depois há aquela coisa que tem que sair do médico com alguma coisa, com alguma receita, com alguma coisa para fazer. Algo físico, algo. E se isso não acontecer, então parece que não foram lá fazer nada. Mas não, a própria consulta, e sobretudo uma consulta psiquiátrica, é terapêutica. A consulta é terapêutica, portanto levam sempre alguma coisa. Quando eu não costumo falar de livros em específico, se calhar tenho que começar a pensar mais nisso, mas para isso também precisava de começar a ler livros dirigidos a pessoas mais jovens, que eu não leio, mas se calhar devia. Seria cringe? Seria cringe. Seria estranho. Mas percebo perfeitamente isso que tu dizes de eles não terem palavras suficientes. Eu acho que isso é claro, tem a ver com as redes sociais, tem a ver com a internet, tem a ver com o mundo digital, tem a ver com a sociedade imediata que vivemos atualmente. Tudo é imediato, tudo tem que ser agora, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ter menos de 3 segundos. Sim. Não, perdem o foco. E portanto também não há tempo para desenvolver a capacidade de falar, de argumentar, de pensar. Claro que isto não é geral, claro que há muitos jovens que leem e que sabem falar e que sabem expressar-se muito bem, e tenho muitos exemplos disso na consulta. Mas depois há muitos jovens, de facto, mas depois aquilo... Assim, nós também falávamos de formas diferentes quando éramos adolescentes. E as pessoas antes de nós, quando eram adolescentes... A adolescência é muito própria e é uma fase da vida muito distinta e marcada das outras, e uma coisa engraçada é que, apesar de ir sendo influenciada pelo contexto social e político, etc., ao longo dos tempos, há coisas que nunca mudam. Estamos agora a falar, sei lá, do perigo da inteligência artificial ou dessas coisas, e que depois o pensamento crítico fica afetado porque as pessoas não pensam e tudo é feito. Eu vejo os adolescentes que fazem trabalhos de casa através do ChatGPT, etc. Sim. Mas depois fomos a ver, quando o computador foi criado, ou a internet foi criada, também existia esses medos. Oh meu Deus, e tudo vai cair para água abaixo. Quando os adolescentes, por exemplo, quando surgiu o Walkman e os fones, os adolescentes de repente diziam que aquilo era o demónio, as pessoas diziam que aquilo era o demónio, os adolescentes ficavam alienados do mundo, sempre com os seus fones e cabeça para baixo e ouvir a música, etc. Portanto, vai sempre existir, vai sempre haver qualquer coisa que surja, qualquer inovação que surja, que faça com que os adolescentes
se carreguem, se apoiem naquilo e desapareçam quase do mundo. E eu acho que o que está a acontecer agora com o mundo digital e com o instantâneo e a cultura do imediato, a percepção que as pessoas que não estão naquela fase de desenvolvimento têm é essa que tu falaste e que eu também tenho, é que são apáticos, que não querem falar, o léxico deles é muito pobre, mas eles conseguem comunicar. E comunicam da mesma forma que nós, quando éramos adolescentes, usávamos o MSN. Eu usava o MSN e depois escrevia de forma completamente ridícula. Eu acho que agora, se visse aquilo, pensei, Pedro, porquê que escrevias assim? Ou seja, há a evolução natural das coisas. O que eu acho é que eles estão muito mais apáticos, se calhar, e muito mais... ou seja, é muito mais difícil eles tolerarem o aborrecimento e o tédio, porque tudo o que vivem agora é conteúdo, é estímulo, é tudo tão imediato que não conseguem ter tempo e aproveitar o tempo aborrecido e estimular a criatividade, e portanto ficam um bocado emborrecidos e sem usar muitas palavras, e porque não é fixe e é cringe e não é. Acho que até nós. Hã? Acho que até nós nos aborrecemos já um pouco Sim. quando não estamos a receber estímulos suficientes, mesmo a ver um E filme, ou pegámos damos no nós mexer no telefone, telemóvel. ainda ontem, não é? O que me aconteceu, estava à espera do concerto começar, não sei o quê, o que é que eu fiz? Em vez de pegar no telefone, estava no Instagram. Enfim. Olha, eu pedi-te um desafio Aham. de recomendação de livros. Eu não me lembro, eu pedi-te 6, Tu pediste-me 6, mas. eu não cumpri. Ótimo! Eu faço o que quero, estou a brincar. Portanto, eu não sei se fiz 6. É assim que tem que ser. Sei lá, porque alguns são, por exemplo, para eu começar, posso começar? Podes começar, força. Olha, eu não sei se isto vale como 3 ou se vale como 1, são todos os do Douglas Stewart. Vou deixar passar, vale como 1. Isto vale como 1, pronto. Pode valer como 1. Pronto, já falei aqui muito sobre ele, não me vou alongar muito, mas leiam Douglas Stewart. O Young Mungo e o Shaggy Bane já estão em português. O John of John acabou de sair no mês passado, portanto ainda não está traduzido, mas não deve demorar muito, acho eu. Escreve muito bem. Se gostam de dramas familiares, de identidades queer, sobretudo este último, John of John, fala muito da relação de um filho com o pai, também na Escócia, mas num contexto muito particular da Escócia, numa ilha, e fala muito sobre aquela parte de tentar ser quem somos num sítio onde não nos permitem ser. E acho que é uma vivência muito comum às pessoas da comunidade LGBT, que é muitas vezes num meio familiar ou num meio onde cresceram, sentirem que não puderam ser em pleno e portanto só conseguiram ser quando saíram de casa, quando foram ver para o outro lado, e é muito aqui o que acontece neste livro. Portanto, é um jovem adulto que estava a ver a sua vida em Edimburgo e depois tem que voltar à sua ilha natal, na Escócia, assim num meio muito rural, cheio de ovelhas e muito giro. Depois ver as imagens da ilha, realmente aquele é idílico. E depois sentir-se oprimido, sentir-se reprimido, depois toda a família carrega também segredos e muitas tensões. E o John of John, o Douglas Stewart, é brilhante a escrever estas tensões familiares, estas nuances familiares. Portanto, o Shaggy Bane mais para a criança que está a tentar proteger e salvar a sua mãe alcoólica num meio muito pobre, mas que é uma criança depois também que está a levar com rótulos em cima dos outros que ela ainda não percebeu que os tem, e que também é uma experiência muito comum nos jovens queer. Sem dúvida. Young Mungo, primeiro amor, religião, opressão, também. E o John of John também com estes temas da repressão, da religião, da masculinidade. Portanto, Douglas Stewart, forever. O Shaggy Bane e o Mungo estão traduzidos pela Alfaguara, Penguin. Por isso podem. Acho que também tem no Kobo, por isso. Tem no Kobo, sim. O meu namorado está a ler no Kobo, em português. Depois, o que é que eu trago mais? Eu tenho este aqui em inglês, do Queens of Sarmiento Park, da Camila Sousa Vilhada, e já existe em português, As Malditas. E eu não sabia que existia em português. E portanto comprei em inglês. Ou melhor, eu nem conhecia o livro e comprei-o em Copenhaga.
e estava ali a ver e percebi que se falava sobre uma comunidade de mulheres trans na Argentina. A própria autora é uma mulher trans e a premissa atraiu-me imenso, e depois percebi que, depois de ter lido e ter adorado, e eu, claro que sendo escrito em espanhol, eu preferia ter lido em português, mas eu não sabia que existia em português, e depois percebi que existia em português, portanto eu tenho que voltar a ler o livro agora em português. E tem-se falado muito das Malditas agora, aqui, sinto isso. A autora, inclusivamente, esteve na Feira do Livro e eu não pude ir, com muita pena. É na Feira do Livro de Lisboa. E eu tenho outro livro dela aqui em casa para ler, e é um livro muito bonito, e foi o melhor livro que eu li em 2024, há 2 anos atrás. E fala sobre este sentido de comunidade, e como a comunidade pode ser um espaço de salvação e de esperança e de sobrevivência, e sobretudo uma comunidade que é marginalizada. Pronto, isto fala-me aqui um contexto muito particular da Argentina, de mulheres trans, trabalhadoras do sexo. Pronto, e era uma realidade que eu não conhecia tão bem, e a autora escreve de forma tão crua e tão sem pudor nenhum, mas ao mesmo tempo muito poética e muito emotiva, e depois faz uma coisa que os autores sul-americanos fazem muito bem, que é o realismo mágico. Isto bastante realismo mágico, e eu gosto muito disso, porque tem que nos abrir o horizonte e começarmos a pensar o que é que isto está a significar, não é? O que é que esta magia está aqui a significar. Mas é um livro tão bonito, então não consigo recomendar mais este livro do que aquilo que estou a dizer. É mesmo um livro muito especial para mim, e é, portanto, em português, As Malditas, da Camila Sousa Vilhada. Ela tem mais 2 livros editados cá em Portugal, traduzidos pela Quetzal. Eu já quis ler, que era a tese sobre uma domesticação. É esse? Exatamente esse. A tese sobre uma domesticação eu ainda não li, mas fala sobre uma atriz travesti e um casamento com um advogado homossexual, e que juntos adotaram uma criança com VIH, e tem erotismo, tem violência, tem ternura. Tem tudo. É um livro com já tudo. foi adaptado ao cinema, segundo o que diz aqui. Não sabia. Mas sim, foi adaptado Também ao não cinema. fazia ideia. E tem outro também que saiu agora, acho eu. Mas sim, A Viagem Inútil. Não é? Sim, A Viagem Inútil. A Viagem Inútil, é isso, sim. Acho que esse das Malditas provavelmente não viste tanto, porque é para uma editora, provavelmente a BCF. Sim, é uma editora pequenina, sim. Pois, não é uma editora da Quetzal. Não é da Quetzal. Não sei se eles... Provavelmente por isso é que não te apareceu. Não, mas é um livro muito bonito e eu acho que tem que ler. Ler autores e histórias trans, se quiserem ler algum, As Malditas é muito bom. Depois, próximo, outro também que eu falo muito e gosto mesmo muito, que é o Ocean Vuong. Esse tenho que ler. Eu comprei esse e ainda não li. Quer dizer, eu já tenho aqueles 2 traduzidos de Douglas Stewart, ainda não li, e esse também tenho, ainda não li. Então isto é o teu sinal para começares a ler, porque eu li este em português, Na Terra Somos Brevemente Magníficos. Eu não gosto muito da capa, confesso. Eu também não, odeio essa capa, odeio com todas as minhas forças. Relógio d'água, mas... odeio com todas as minhas forças. Não gosto, não é bom. E não tem nada. Aquela das folhas da versão inglesa é muito bonita. Adoro essa capa. Esta capa é muito bonita, e talvez por isso é que eu tenha ido comprar. Foste comprar a versão em inglês. A versão em inglês, e li a versão em inglês o ano passado. Eu li este em 2019 também, foi um ano em que eu li bastante. E depois, o ano passado, voltei a relê-lo em inglês, que foi a língua em que foi escrita. E ele tem outra capa que é ainda mais bonita do que esta, mas que eu ainda não consegui encontrar lá nenhum, que é assim a preto e branco, que é tipo um abraço entre um rapaz e outra pessoa. Deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa. É tão bonita essa aqui capa. o site da Wook aberto. É tão bonita essa capa. Tens... Olha, consegues na Wook. Na Wook, tem que mandar. Mas está salgado. Está salgado. Isso! Quase 25 euros. Vou falar com eles. Eu vou falar com eles. Não, mas este livro tem uma escrita... O Ocean Vuong é poeta,
E, portanto, e nota-se muito isso. Ele tem livros de poesia publicados. Este livro não é um livro de poesia, mas é um livro que está escrito numa forma muito poética e na forma de cartas escritas a uma mãe que é analfabeta. E depois tem muita conteúdo autobiográfico aqui, não é todo autobiográfico, segundo o que ele diz, mas percebes que é muita inspiração da vida dele, como imigrante vietnamita americano. Fala muito sobre trauma transgeracional, familiar, não é? E depois o trauma da guerra do Vietnã. Fala sobre o que é crescer diferente, o que é crescer queer. Aborda aqui de forma assim até bastante bonita, que um primeiro amor, mas acho que o central do livro é mesmo o amor do filho por esta mãe, que é uma senhora muito rude, muito agressiva, que causa muito trauma também, mas que ao mesmo tempo fez o melhor que conseguiu. E acho que este livro é muito bonito nesse sentido, e é um autor. Ele tem outro livro publicado, o Imperador. O Imperador da Alegria. Também pela Relógio d'Água. É assim em português? Foi assim que traduziram? Sim. Que saiu em setembro, outubro do ano passado. Ok. É assim, eu não amo o título também, nem em inglês. Como é que é em inglês? The Emperor of Gladness. E podia ter outro título, mas o livro também é muito bonito, mas não supera este. Este livro é muito especial. É um livro para chorar? Bastante, sim. Então é livro bom. É livro para chorar. E quando falavas ao bocado aquilo da tragédia, isto tem tudo. É agressividade familiar, é violência, é guerra, é trauma e bullying, é tudo. Mas bonito. E eu não costumo chorar com livros. Eu acho que Como assim? Eu nunca chorei com livro. Como assim? Tudo bem. Chorei com Tudo livro. E nem com filmes. Eu sou uma pessoa, eu tenho um coração de pedra. Estou a brincar. Eu não costumo chorar. Olha, eu vou-te dizer a primeira vez que eu chorei a ver um filme e tu vais achar ridículo e eu vou contar isto. E vai ficar gravado, diz. E vai ficar gravado. Só quem chegou a esta altura do episódio é que vai ouvir. Diz. Que é, a primeira vez que eu chorei foi a ver 50 Sombras de Grey. E vamos terminar esta gravação. Foi bom, obrigado por esta conversa. Foi quase no fim do filme, o primeiro filme. Pá, porque não sei, porque ela diz-lhe tipo para ele. Toda a gente sabe o que é o filme, por isso agora não vem aí modo púdicas que não sabem o que é o filme. Toda a gente sabe. Agora estou a chorar eu. Porque ela diz: olha, então bate-me se és capaz. Não foi por estas palavras. Pronto, ele bate-lhe. E tu? E eu chorei. Isto é emocionado. Isto é muito bom. É muito bom. Será que terias lido? Não sei se leste o livro ou não, mas será que terias chorado? Não li. Não leste o livro? Não sei, ou desespero porque o filme terminasse. Não sei. Olha, até agora chorei eu. Não, mas eu tenho muita dificuldade em chorar com arte. Eu sinto-me tocado e emociono-me muito, mas não choro. Eu não sei, eu acho que não é preciso chorar para a pessoa sentir. Eu é que pronto, não. Para chorar. Mas uma pedra, pronto, nós já percebemos, nem com 50 sombras tu choras, mas tudo bem. Enfim, olha, outro livro que eu trouxe, eu já não sei em quantos é que vou, mas eu não vou em 6 ainda. Eu falei do Douglas Stewart, que foram 3, mas é 1. Mas é 1, sim. O Ocean Vuong 2, a Camila Sousa Violada 3, e agora um autor que... Eu já sei qual é. Eu já vi a capa. Já viste a capa? Qual é? Já sabes qual é? Tadã! Eduardo Louis. Eduardo Louis. Eu decidi trazê-lo, apesar de ainda não ter acabado o livro. E ter sido o primeiro livro. Eu tenho outros dele aqui em casa. Tenho mais 3 dele aqui em casa. E foi daqueles autores que eu comecei a comprar os livros e a acumulá-los, sabendo imediatamente que eu ia gostar. E que eu ia querer ler aquilo tudo. E, portanto, fui acumulando os livros. Mas depois, pronto, fui lendo outras coisas. E finalmente, depois ainda demorei a arranjar este e a ter este comigo. E eu queria muito começar por este. Portanto, também não li os outros. E este, sendo o primeiro dele... Acho que fizeste bem. Isso é para acabar de vez com Eddie Bellegueule. Eu não consigo dizer o nome. Bellegueule. Está certo, está certo. Em inglês, The End of Eddie é melhor. O fim de Eddie. Mais fácil. Para acabar de vez com Eddie. E ele escreve... Pronto.
Eu sinto que estou a trazer livros queer e gay e que são todos muito traumáticos, e isso é uma, não é crítica, mas pronto, muito da literatura queer é muito sofrida e é Sim, muito vivida com muito, muito drama, até porque as vidas das pessoas efetivamente são isso, e portanto imprimem à escrita também uma emoção muito grande e uma violência, uma agressividade e uma tragédia, porque as vidas das pessoas queer são efetivamente muitas vezes traumáticas, por tudo e mais alguma coisa. E portanto é preciso mais livros queer felizes. sim, Mas este aqui é, pronto, o Eduardo Louis pronto, escreve de forma muito autobiográfica, e eu sim, estou a ler o livro agora e o livro é relativamente fininho, mas eu até tenho que sim, lê-se. lê-lo pausadamente porque o que ele passou é horrível, e a pessoa tem que digerir estas coisas que ele escreve Sim, com muita calma. E ele fala aqui pronto, ele cresceu num meio francês muito pobre, pobre de dinheiro e pobre de sim, pronto, sim, uma e depois foi pobreza, mitigar e sim, uma pobreza extrema, um pai muito violento, muito agressivo, muito homofóbico, uma mãe também muito rude, muito primária, mas a fazer o que podia, um irmão mais velho também horrível, e ele foi crescendo, como muitas destas histórias, como por exemplo o Shaggy Bane ou do Ocean Vuong, com rótulos em cima dele que ele ainda nem sequer sabia, e ele está aqui frases que ele fala mesmo, ao bocado falámos aqui do poder das palavras, e ele fala aqui sim, da questão da palavra paneleiro, que foi formulada em escreveram em mim para sempre como um estigma, e essas marcas que os gregos gravavam com o ferro em brasa nos corpos dos indivíduos transgressores perigosos para a comunidade, e a impossibilidade de me desfazer dessas palavras. Portanto, isto é um bom exemplo do poder dessas palavras. sim. E é impossível falar de literatura queer sem falar do Edouard Louis. Eu estou muito ansioso para ler os outros livros dele, mas este ainda não acabei e já sei que me vai marcar imenso. E portanto, sim. E ele Eu vem vou-te cá recom na semana. sim, eu vou-te recomendar um livro, que acho que é muito parecido, não sei se já leste, que é também francês, do Philippe Besson, Sim, sim. Ou Deixa-te Mentiras? Deixa-te Mentiras, sim. Sim. Tive quase a pô-lo aqui, mas depois tive que fazer escolhas. Mas Pronto, tenho aqui comigo. então esta é a minha recomendação, pronto. Fica aqui. E Ou também há filme, a atenção, filme, a há sério. filme. Eu tenho Não aqui acho o tão livro. Isto não de acho tão bom gravar à beira da quanto estante é ótimo. É este, não é? que também não gosto da capa. Mas olha, Hum, calma, até é bonita, não podia ser melhor, mas não é má. é ok. Não é um dente de leão, não é um dente de Sim, leão. também é verdade, mas Mas sim, o Filipe São também é muito bom. Eu não me lembro muito bem do livro, porque eu já li há muito tempo, e por isso é que hã, não trouxe. ele ele Mas uma era história, também se passa na escola, também é sim, escola e pronto, lembro que é uma história primeiro entre dois rapazes adolescentes e uma história de amor, etc. sim, história de amor, sim, só com o outro rapaz nunca, pronto, segue uma vida diferente daquilo que tu irias esperar e, eu não quero contar o fim, Não contes o fim. E viveram porque felizes é o para fim sempre. não, Só que não. pronto, próxima sugestão. Próximo. Olha, trago duas novelas gráficas. Só assim para ser diferente. E portanto trago o Heartstopper, que já falei aqui, porque é tão bonito. Eu só li este volume, não li os outros, mas eu vi a série. Não sei se conta. Mas li este livro. Conta, os livros, mesmo o último livro, o quinto, já tem um pouco mais de história, se não estou enganado, do que aquilo que saiu na série, ou não, não me lembro, Eu mas tenho que ler. Este é aqueles livros de conforto. E deu-me sim, tanto conforto. E senti-me tão pequenino outra vez a ler isto. E só pensava, meu Deus, quem me dera ter tido um livro destes quando eu estava a crescer. Porque há bocado estávamos a falar dos livros queer e gay serem muito dramáticos e sim. carregados e pesados. Isto não. É um livro leve e é um livro que traz esperança. Atenção que até um certo ponto da história. Até um certo ponto da história, mas eu estou a falar deste.
Desse em particular. Ok, sim, Falar sim. deste. Muito positivo. Eu vi os Muito outros. positivo. Até porque a série depois vai por caminhos também difíceis, e a história vai por caminhos também difíceis, Sim. mas, ou seja, o cerne da história Sim, dá um conforto. é Sentes um conforto conforto, no coração, um calor. traz a capacidade das pessoas se sentirem, dos jovens se sentirem representados, aquilo que nós falamos, e de se sentirem ouvidos, e que Sim. há esperança e que podem ter futuro e que podem ser felizes e que podem. É muito bonito, é um coming of age muito bonito e portanto trago aqui o Heartstopper e depois também trago o 6º livro. Eu podia continuar, eu tenho mais livros, mas vamos acabar por aqui, que é outra novela gráfica também muito bonita que também está publicada em português. Sim. Eu li em inglês, que é o The Times I Knew I Was Gay, e que fala aqui de uma rapariga e da forma como ela vive a sua adolescência e depois início da idade adulta, a descobrir-se, é como o título é autoexplicativo, portanto, a descobrir-se como mulher gay, e ela usa assim um humor também muito engraçado, os desenhos são muito bonitos, e fofinhos, e fala aqui deste processo de autodescoberta e de descoberta identitária, e é outro livro que eu amava ter tido acesso quando estava a crescer. E pronto, e fala aqui de pedaços da vida da jovem. Outro também, eu não trouxe aqui, mas um também semelhante, diferente, mas também coming of age e também com temáticas queer, é da Joana Estrela, a Pardalita, que também é uma novela gráfica. Caiu qualquer coisa aqui, não sei o que foi. É uma novela gráfica portuguesa, publicada pela Planeta Tangerina, e que também fala aqui do crescimento enquanto rapariga adolescente, não fala só daqui da questão queer, mas também fala sobre isso e portanto, não tem aqui, mas é um livro, uma novela gráfica portuguesa, e eu acho que já são 6, pelo menos. Este último, quando soube que era gay, editado pela Iguana, também da Penguin. A Penguin sempre... e o do Eduardo Louis pela Elsinore. Também da Penguin. Exatamente, Pronto. sim. Muita Penguin, aqui. Muita Penguin, sim. Eu vou só recomendar um que eu li há pouco tempo, perdão, que é O Sul, do Tash. O Tash O. Do Tash O. Também é um drama familiar. Tcharam. Bastante familiar, que eu espero que ele traga o livro o quanto antes, o segundo livro. São Por 4 favor. registros. Vamos ver. São 4, que ele supostamente é um quarteto de livro. Vamos ver. Que ele próprio diz que é muito lento a escrever. É? Ok. Mas olha, não querendo criar aqui polémica, eu não amei. Não é aquele livro que eu também... Eu gostei, mas não dei 5 estrelas. Eu também não dei 5 estrelas. Porque eu estava à espera... que estava à espera de um pouquinho mais. Mas é um bom livro. Mas é um bom livro, sim. É um Porque eu bom também livro. gosto desta coisa de um contexto asiático. Sim. Malásia? Não? Acho que sim, eu não me recordo. Eu não me lembro. Mas fala muito sobre esse contexto particular e sobre o que é crescer e viver nesse contexto. E daqui da opressão familiar, da opressão do conservadorismo também social em que é envolvido, do trabalho muito rude, que eu me lembro é que a família dele foi trabalhar para uma herdade ou para uma casa de outras pessoas mais ricas, e fala aqui muito da questão da luta de classes também, e nesse sentido é muito, muito bonito. Eu fiquei com a sensação que se calhar precisava de mais, e depois pensei, mas ok, vai haver... Se vai haver mais, sim, vai haver mais, vai haver isso que eu precisava neste, mas é um livro bonito, sim. É O Sul. Sim. Já está publicado em português também. Pela... Isso já não sei. Leia. Isso. Que eu não me recordo. Pela Dom Quixote, talvez. Dom Quixote. Pedro, muito obrigado pelas tuas recomendações, pelas tuas palavras sábias. Obrigado, eu. Não são muito sábias, mas são palavras. Mas são palavras. São palavras. Foi esse o tema. Foi esse o tema deste episódio. O poder da palavra. O poder... Nos adolescentes. Palavras que eles não têm. Estou a brincar. E que nós precisamos de lhes dar. Sim, verdade. Espero que tenhas gostado. Bastante. Diz?
Gostei muito. Vou ver outra vez. Isso. Gostei muito de conversar Gostei contigo. muito. Só para ficar registado.